Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais uma história de sucesso, de empreendedorismo. Hoje o nosso convidado, Seneri Paludo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio, obrigado, Gil. Eu te conheço de tantas frentes, do IMEA, do governo, do Sicredi, de tantos lugares. Do basquete no CPA. Do basquete no CPA, do Empório. Verdade. Não é de Várzea Grande também, não, né? Ali da São Sebastião, não, de Várzea Grande não, mas... Todo mundo que ele chama é de Várzea Grande. É difícil, cara. Não. É difícil a gente apresentar o Seneri, porque ele é um cara que tem uma trajetória muito bacana, inclusive vai compartilhar aqui com a gente. Então, como tudo começou? Não, legal. Não, obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aí, bater um papo com vocês, né, cara? Eu sou fã do programa, né? A gente acostuma, né, a ouvir aí e tal, e é um prazer pra mim estar aqui junto com vocês, viu? E, cara, eu brinco que é o seguinte, eu sou filho de gaúcho, né? Meus pais são gaúchos, né? Que naquelas ondas, no início da década de 60 ainda, meus avós saíram do Rio Grande do Sul para buscar oportunidade. E tanto meu avô paterno quanto meu avô materno. Só que... E um dos meus avós, inclusive, né? Falam que o sonho dele era chegar aqui no Mato Grosso naquela época de 1960, né? Você devia ouvir muitas Eu vi histórias muitas aqui. histórias. E era um tal. sonho mesmo, né? Pra chegar aqui é uns 10 dias, né? Nessa época. Exato, nessa época. De Fusca, Pô, Kombi. exatamente. Só que o dinheiro dos meus avós acabou no interior do estado de São Paulo. Então, ali em Bauru, na verdade, na cidade de Avaré, meus avós foram parar ali. Ali meus pais se conheceram, né? E aí eu nasci no interior do estado de São Paulo, fui criado ali entre... Né, eu brinco na tríplice aliança entre Botucatu, Bauru e Avaré. Logo cedo, meus pais se separaram com 2 anos de idade e eu fui criado, né, pela minha mãe, mas muito na casa dos meus avós maternos, né? Então, minha relação, assim, muito forte assim, de presença paterna sempre foi meu avô, apesar de ter contato com meu pai, mas foi na casa dele que eu fui criado. E cresci ali no interior do estado de São Paulo, né, dentro de um comércio. Né? Então, do quê? Meu avô tinha uma loja agropecuária. Ai, então, exatamente. Tá começando a fazer sentido. Exatamente. Então, meu avô tinha uma loja agropecuária, chamava Casa Agrícola. Ração, arame para fazer cerca, enxada, semente para produção. Cara, tudo. Aquela coisa mesmo bem de antigamente, né? De casas agropecuárias, né? Que tem até hoje. Né? E eu cresci, né, literalmente dentro, né, dessa loja do meu avô, né? Ali com o barrigo com o umbigo no balcão. Né? Legal. Cara, e era uma coisa que eu gostava muito desde criança, era vender e atender, cara. Era uma coisa que me dava muito prazer, até hoje. Assim, sabe? Até hoje, entender, conversar com o cliente, com o comércio, com o consumidor, é uma coisa que veio, acho que muito dessa questão, né, de família. E nessas indas e vindas, fui fazer agronomia por influência do meu avô. Né? Meu avô falou assim, olha, eu tava super perdido, aquela idade que todo mundo tá meio perdido, né? E aí meu avô chegou e falou uma coisa para mim, falou assim, olha, o Brasil ele sempre foi agro. O Brasil, o DNA do país é agro. E aí ele ainda brincava comigo, e no agro você não precisa ser muito inteligente para se dar bem. Ele falou, tem outros setores aí que é mais complicado. E ele brincava assim, ó. Obrigado pelo carinho. Na época ele falava desse jeito, viu, Júlio? Ele falava assim, cara, é um mundo de oportunidade e tal e tudo. E aí ele me influenciou, então, a fazer agronomia. Né? Fiz agronomia no interior do estado de São Paulo. E no segundo ano da faculdade eu aprendi a tal de economia agrícola. Aí eu pirei o cabeção. Aí eu me apaixonei por essa área, muito mais de economia do que agro. Então eu brinco que eu sou pardal, né? Eu nunca fui para campo, me formei, mas nunca botei o pé na terra. Sempre fiquei, né, trabalhando na parte mais administrativa, executiva. Ao contrário do que o seu avô pensava, é uma parte que exige muito. Exatamente, exatamente. Eu dancei. Então... fui trabalhar mais na parte administrativa, comecei fazendo estágio na BMF, na antiga BMF, né? na Bolsa de Mercadorias e Futuros, com commodities agrícolas. E aí em São Paulo, né? E aí nessa época também eu acho que uma coisa super importante também, que nessa mesma época eu entrei na faculdade, no primeiro ano de faculdade eu comecei a namorar minha esposa, a Carla. Olha só, então, já lá. Então tô com ela desde 1997, né? Uau. Então... Fala que ela é meu esteio, né, cara? Então, aquela coisa, um homem não consegue crescer, né, cara, se não for pela força ali, por estar junto de uma mulher, né? Tá então, aí uma chave importante. Super. O papel da mulher não tenho no dúvida. Crescimento do homem e o papel do homem no crescimento da mulher. Né? Eu acho que esse crescimento como casal é uma coisa assim que é super importante, né?
Então já tô com ela já desde 1997, não fui nessa época mesmo, então a gente passou por várias coisas juntos. E aí, terminando a faculdade, né, terminando o estágio obrigatório, eu fui trabalhar numa consultoria, que era em Curitiba, que era uma consultoria que prestava consultoria no agronegócio, na parte de comercialização de grãos, para alguns grupos aqui do estado de Mato Grosso. Então, eu fui morar em Curitiba, morei 2 anos em Curitiba e nessa época, uma das empresas que a gente prestava serviço era a Fundação Mato Grosso, né? Com o Dario Finado, Dario Hiromoto e tal. E a gente vinha fazer palestras, né, de mercado, né, falando sobre grãos, falando sobre cenário de soja, milho, né, algodão, nos dias de campo da Fundação Mato Grosso. Até que um dia, né, o finado Dario Hiromoto, junto com o Eraí, né, que era um das consultorias, falou assim, cara, vocês têm que vir para o Mato Grosso, ó, não tem mais jeito, vocês têm que vir para cá, não adianta vocês ficar lá em Curitiba. E aí, em 2004, eu vim morar, né, para o estado de Mato Grosso. O sonho que começou com seu avô. Meu avô, exatamente. Você que realizou. Exatamente. Então, acho que assim... Demorou para chegar, né? Demorou. Mais do que 10 décadas. Demorou algumas décadas. E tem essa... Eu até brinco, tem um pouco dessa simbologia, assim, sabe? De querer subir e tal. Depois até teve uma época que meu pai queria vir para cá também, né? Mas, infelizmente... eu também perdi daí meu pai cedo, né? Meu pai tinha uma depressão muito profunda, né? Do histórico de depressão. E meu pai se suicidou, né? Puxa, dentro de casa. Tragédia. Foi bem difícil, principalmente para meus irmãos mais novos. Mas é aqueles marcos de vida também que é aquele negócio, ou você se afunda ou você tira a força dali para continuando, né? Então... e eu brinco que o estado de Mato Grosso é um estado que eu sou mato-grossense de coração, assim, sabe? Né? Cuiabá e tudo mais. E aí vim para cá em 2004, né? Em 2005 casei. E aqui fiz carreira profissional, familiar e pessoal, assim. Então, essa é um pouco da minha história, assim, até a chegada do estado de Mato Grosso. Legal. Mas aí você ficou nessa consultoria até quando? Porque teve um momento aí que... Boa pergunta, Gil. Desculpa te... Fala sua carreira aí, né? Vamos lá, um pouquinho de cada lugar, né? Então, cara, e eu mudei bastante, viu? Eu mudei bastante, assim, sabe? Porque eu fiquei nessa consultoria de 2004 até 2008, né? Administrando a consultoria aqui. Quando o então presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso, Rui Prado, né? Tava formando a AproSoja. A AproSoja tava começando. Ele, junto com o Tete, junto com algumas outras, né, cabeças pensantes, né, o próprio Grupo Sheffer, o Grupo, né, Bom Futuro, né, o Grupo Amage, pensando ali em como estruturar melhor e tal, as entidades de classe, né, e a própria Federação do Estado de Mato Grosso. Eles chegaram à conclusão que é o seguinte, cara, sem dados, sem informação a gente não evolui. Não adianta a gente fazer política pública, não adianta a gente falar com o produtor... baseado no que eu acho, baseado na simplesmente levantar o dedo e falar, eu acho que vai acontecer isso ou vai acontecer aquele outro. E nessa sacada já existiu o IMEA. O IMEA era um Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mas era um instituto que estava, na época, abandonado, né? Foi criado pelo finado também, Amado, né? Que já faleceu, mas era uma pegada muito mais voltada à academia tal, e tudo, vinculada ao FMT. E aí o Rui, né, junto com o Marcelo Duarte, Marcelo Monteiro, né, que hoje é representante aí do algodão brasileiro lá na Ásia, né, em Singapura e tal, eles chegaram e falaram assim, Seneri, cara, a gente precisa turbinar o IMEA, porque sem dados a gente não consegue fazer nem boas políticas públicas e nem ajudar o produtor, né, nas suas tomadas de decisão. E aí eles me convidaram para sair, então, da consultoria e reformular ou refundar o IMEA. E nessa época eu te conheci? Foi nessa época que a gente se conheceu. Então, olha só, agora eu tô puxando 2008. A memória aqui. Quantos anos são, hein? Ele tava na MTV ainda. Eu casei em 2009. Foi nessa época mesmo. Cara, o IMEA era muito legal. É muito legal. Muito legal. Porque você vê, assim... parece aqueles escritórios da Faria Lima, todo moderninho e tal, e aquela galera pegando dados. Fomos uma vez. Não, a gente foi do lado, onde eles fizeram um coworking e tal. Então, foi lá exatamente. É a mesma proposta, ali no AgriHub do lado. AgriHub, é verdade. E o que é o legal? Nasceu dali. O que é o legal? Cara, a relação. Então, por exemplo, quanto tá o quilo do peixe? Você tem lá uma tabela, né? Um gráfico. Só que tem a relação de troca também. Que é um outro jeito de ver. Porque em números absolutos isso pode não querer dizer tanto. Mas com 1 quilo de peixe você compra quanto de ração? E hoje, 1 quilo de peixe compra quanto de ração? Então ele subiu ou diminuiu a relação de troca? Então ele faz isso para tudo. Para todas as cadeias. Todas as cadeias. Agro.
E o IMEA virou uma referência. Na época cara. não fazia de peixe. Não, na época não fazia. Na época começou com o primeiro trabalho que foi o diagnóstico da piscicultura. Foi. Lá por 2010. Que virou um livrinho. Exatamente, 2010, Fizemos um 2012. lançamento. Exatamente. E aí foi, só para saber, consultoria, IMEA, aí você entrou dentro do AgriHub ali, na época, não? Não, aí no IMEA, na época minha não tinha o AgriHub ainda. O AgriHub foi mais... Aí do IMEA eu fiquei, né, 3 a 4 anos ali no IMEA, aí eu fui ser superintendente, ou ser executivo da federação da agricultura. Né? O IMEA é mantido pela FAMATO e pelas entidades de classe. E aí eu mudei de cadeira. Eu saí de ser executivo do IMEA, focado só em dado, e fui ser executivo da Federação da Agricultura, e depois, da FAMATO. eu quero fazer uma pergunta para você, por isso que eu tô perguntando. Então. Cara, aí depois eu estava lá na FAMATO, super bem. O Neri Geller assumiu, né, como ministro da Agricultura, lá em Brasília. Ele era secretário de Política Agrícola, assumiu um ministério, conheceu meu trabalho aqui. E aí ele chegou e falou assim, Neri, de político já sou eu preciso de um técnico. Você não vem aqui para Brasília me ajudar? Aí foi. E eu fui, cara. Fiquei 8 meses lá em Brasília. Foi uma experiência sensacional, cara. Sensacional. O que era? Era secretário de Política Agrícola. Eu tô perguntando porque eu sei de vários lugares que ele esteve. Eu queria saber, assim, como foi um curto período de tempo tudo isso, né? Você falando de 2008 para cá. Foi. Você assumiu quantas funções e trabalhos ele diferentes? não falou ainda do governo estadual. Não, sim. Foi o quê? Sei lá, 8, 9, 10? Deve ter sido, de 2000, eu sempre peguei e falei assim, eu tinha um ciclo que era de 3 a 4 anos. A cada 3 a 4 anos parecia que eu tava mudando de lugar. A assim, maioria sabe? das pessoas, inclusive eu, né? Assim, você quer alguma coisa que você fique lá e fala assim, ó, vou mudar de 20 em 20 anos, né? Você não quer umas mudanças abruptas dessas. Porque toda mudança gera um estresse para as pessoas normais, né? E novos desafios e a segurança que você tá... Pô, tenho certeza que você tava super bem lá no IMEA, por exemplo. Zona de conforto. Aí, você tá na sua zona de conforto. Aí fala assim, não, vem cá, assume outra função. Aí daqui a pouco te chamam para Brasília, você vai para lá. Daqui a pouco o governo do estado, daqui a pouco você cresce. Então... E a mulher como é que é isso? E a mulher sempre. A mulher que ele pegou lá no interior de São Paulo. Trouxe pra cá sempre, cara. Amor, tô indo. Tô mudando de serviço, tô mudando de emprego, tô mudando de empresa, tô mudando do privado pro público. Depois Como de volta que é isso, pro público, cara? pro Porque privado. é uma maluquice, né? Isso é uma boa pergunta. Saber como que é um cara que lida tão bem com essas transformações. Sim, exato. Porque é uma a maioria chave. das pessoas não querem mudar. Elas têm medo, receio de falar assim, cara, eu tô aqui, tá tão quentinho. Por que eu vou sair daqui? E aí é outro empregador, é outro líder que você tem, outra cultura, enfim, outro dia a dia, né? E isso é muito desafiador para a maioria das pessoas, né? E você muda com tanta facilidade. Pois é. Né? O que você teria para falar aí para quem tá nessas dúvidas, né? Eu sempre gostei muito do desafio. Cara, o que me move não é o dinheiro, o que me move não é o poder, o que me move não é o estrelato. Cara, o que me move é o desafio, cara. Então, todas as oportunidades que eu tive de mudança foram uma oportunidade de mudar para ter um desafio, cara, pessoal mesmo, sabe? Profissional melhor, casado com um propósito, né? Então, assim, eu sempre tive muito isso de falar assim, cara... Eu tenho um propósito meu mesmo, assim, sabe? De querer realizar coisas, de entregar, de deixar um legado. Eu acho que é um pouco... E isso eu acho que é um pouco de intraempreendedorismo. Sabe aquela coisa assim, sabe? Do empreendedor. Cara, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca, eu quero deixar uma coisa positiva. Independente se é uma empresa se é sua, se é uma empresa terceira, se é público, se é privado. Então, eu sempre tive muito esse negócio. E aí, esse desafio, né, de você... Né, se desafiar é um negócio que realmente me motiva. Agora, ultimamente, por exemplo, eu tô me desafiando super no tênis, cara. Que não tem nada a ver, né? O Gil tá acompanhando, você também, né? Sim. Tem piadas internas lá. Tô lembrando aqui. Mas é porque é uma forma de você manter isso. Essa chama acesa, né? E esses dias eu vi uma coisa muito legal que, assim, ó, que talvez eu acho que hoje, né, nesse mundo mais moderno, que as coisas mudam muito rápido. Cara, independente se você tá há 10 ou há 20 ou há 30 anos na mesma empresa, cara, a cada 4 ou 5 anos você tem que se reinventar. Você tem que se reinventar. Cara, porque o mercado muda, o cenário muda. Então, independente se você muda ou não muda de cadeira... Eu sei disso, mas é muito mais fácil você se desenvolver e mudar dentro de um cenário que você já está inserido do que você mudar radicalmente até de empresa, né? Então, não, sem dúvida. Eu fico mas mudança é mudança, né? Não, mudança, mas é muito mais difícil, veja bem, né? Você tá num lugar... Você está se desafiando no IMEA,
todo dia era um dia diferente, um novo desafio, e no governo a mesma coisa. Só que são as mesmas pessoas, né? Então, assim, eu já sei lidar com esse cidadão aqui que é meu líder. Você quer emoção? Você muda tudo. Você quer emoção, toca a campainha e sai correndo. Mas eu quero deixar uma coisa aqui. Todas as mudanças foram muito bem pensadas. Eu nunca pulei, assim, sabe, de cabeça. Teve alguma que... Uma que eu me arrependi? Governo. Me arrependi. Governo estadual. Estadual. Não o federal. Brasília lá. O governo de Brasília, eu tive algumas lições, assim, cara, bárbaras, assim, sabe? Primeiro, uma das coisas que eu tive de lição, né, no governo, né, que a gente fala assim, o governo trabalha pouco. Cara, o governo é igualzinho em entidade privada. Tem um terço que trabalha pra caramba, que rala, que segura, que bota o negócio, né, no ar. Tem aquele um terço que às vezes tá bem, às vezes tá mal ali, e tem um terço que não faz nada. Na iniciativa privada, é igualzinho, cara. Não muda nada. O que muda? O que muda é que na iniciativa privada, esse um terço que não tá fazendo nada, você manda embora. Na iniciativa pública, você não consegue fazer isso. Então, aquele você tem que tomar cuidado para esse um terço não influenciar o segundo terço. Esse segundo terço. Que é aquele que vai... Que faz... cara, exatamente. Então, assim... esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive mesmo, de falar assim, poxa, é assim que funciona. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi muito forte na iniciativa pública, né, principalmente lá em Brasília, e depois eu trago isso até hoje para mim, é que forma é tão importante quanto conteúdo. Às vezes você está perfeito no conteúdo, na sua tomada de decisão, você está certo, você sabe exatamente o que precisa ser feito, e você erra na forma de fazer. Na forma de passar para o outro, na forma de comunicar, de convencer, na forma de se relacionar. Cara, e pela forma você perde exatamente um bom conteúdo, uma boa ideia, uma ideia brilhante, um plano bom. Então, só esqueceu de combinar com os outros. Só esqueceu de... exatamente. Cara, o problema e agora? Como que a gente combina? Então, uma coisa que eu aprendi muito forte e que eu trago pra mim, cara, no dia a dia, que é o seguinte, forma é tão importante quanto conteúdo. A gente tá cansado de conhecer caras brilhantes, que são geniais, que não dão certo na vida por conta da forma com que eles levam as coisas. Hard skills e soft skills. Essa ambidestria, né? É ambidestria que eu falo, é o equilíbrio. Quando fui presidente da Aquamate, a gente estava tentando emplacar lá uma lei que era até 5 hectares de lâmina d'água isento de licenciamento. E aí isso era o conteúdo. Eu ia falar, por a gente ter um background de ser grande produtor, o pessoal falou, não sei o que, somos contra, tal. Eles, calma, gente. Vocês não estão entendendo, essa lei não é para mim, é para vocês. Até o dia que a gente falou, cara, faz o seguinte, a padrinha é você, essa iniciativa... Caiu a resistência. Eles não estavam contra a lei, estavam contra quem estava falando, porque eles falam assim, não, isso aí com certeza é para beneficiar ele. Olha só que louco. Isso na gestão pública, porque é uma associação. Isso aí. Sabe quem tem muito esse soft skill, né? Esse jogo de cintura, é o comerciante, né? Perfeito. E principalmente quem faz atendimento ao público, né? Principalmente. O cara tá ali atendendo o público, ele tá atendendo ali o pobre, o rico, classe média, classe baixa, o com bom humor, com mau humor. E o cara, se ele não tiver um jogo de cintura, o vendedor de shopping, vamos lá, né? Se ele tiver um jogo de cintura, ele não consegue vender, né? Ele não consegue emplacar o produto dele, né? E aí o funcionário público, quem se formou, estudou e entrou lá dentro, no concurso, se ele não tiver ali um background da família dele, não desenvolveu isso. Não desenvolveu. Não desenvolveu. Ele não teve que desenvolver. E o funcionalismo público, na verdade, ele é selecionado todo o processo só com base em hard skills. Isso. Exatamente. E aí começa a travar as coisas. E aí vem o político, que é o outro lado da história, que é só soft skills que não tem o hard. Então vira uma conversa. Maluco, né? E hoje eu até falo isso pra todo mundo, independente, né? Principalmente na iniciativa privada, eu falo isso muito hoje dentro do Sicredi, cara, que o sucesso, na verdade, é o cara que consegue fazer a conexão, é o cara que consegue fazer o nexo dos dois lados. Então, eu falo assim, cara, seja na iniciativa privada, né, seja no seu próprio negócio, ou seja você como executivo, é o cara que consegue fazer o equilíbrio entre esses dois mundos, consegue fazer a conexão, né, e fazer as coisas da nexo. Esse cara que é o cara que vai pra frente, porque às vezes você fala assim, poxa, o cara, às vezes, não tem nada, ele não tem muito conteúdo, ele não tem muita forma, mas ele consegue fazer o link entre esses dois mundos. Esse cara vira gerente, esse cara vira diretor. Esse é o cara que normalmente... Esse é o cara que abre o negócio e vai pra frente, esse é o cara que... E geralmente, ele é o tomador de risco. Ele é o tomador de risco. Ele é o que gosta do desafio. Quem só tem um hard skill, ele fala, cara, não vou fazer isso, que isso aí vai dar merda pra mim, depois o outro vai me encher o saco, não quero, eu vou fazer o feijão com arroz aqui. É o básico. Ok, vou dar só ok aqui na tecla. O episódio tá aqui, ó. O episódio já entendi. Tá nesse... Na conexão. Nessa conexão mágica
entre essas habilidades? Tem até um nome para isso. Hoje é o nome do nexalista. Tá? Nexalista ou nexialista, né? É aquela pessoa que consegue dar nexo às coisas. E para fazer nexo, você tem que aliar sempre forma com conteúdo. Uau! Então, assim, cara, esse é um mantra para mim, assim, sabe? A gente acabou de descrever o empreendedor, né? Um bom empreendedor. Porque ele chega... Você imagina o seguinte... Vamos trazer aqui um exemplo básico. Que o cara abre um restaurante. Oi, você abriu um restaurante, sabe cozinhar? Fala, não sei cozinhar. Só que tem a dona... Creide, que tá lá na cozinha, que tem um baita hard skills, perfeito, mas que não sabe atender o público, não quer. Ela quer não botar sabe a barriga na administrar. panela, né? Em contrapartida, eu tenho aqui no balcão um garçom que é gente boa, decora o nome de todo mundo, tem um soft skill, capacidade de se relacionar, mas que se você dá um dinheiro na mão dele, o dinheiro voa, ele não tem essa habilidade. O que o empreendedor é? O dono do restaurante. Faz isso com maestria... Lida com tudo, administra. É mais ou menos isso. É bem isso, né, cara? E é trazer o equilíbrio, né? Então, assim, é trazer o equilíbrio para as coisas. E às vezes você tem que ir um pouco mais pro hard, às vezes você tem um pouco mais pro soft e ter esse movimento. E outra coisa que eu acho que é fundamental, assim, para um empreendedor, né? Seja a posição que ele tá, é capacidade de leitura de cenário. E aí tem uma coisa que eu tenho falado isso muito, e a gente usa isso, esse mantra dentro do Sicredi, que é o entender para atender. A gente vem muito de uma escola, né, mundial, né, que é uma escola de venda, que é aquela venda ativa, né, que eu vou lá e eu tenho que vender meu produto, eu tenho que falar, e eu não escuto. Eu simplesmente quero falar. E hoje, uma das coisas mais importantes é você fazer uma venda, para fazer uma venda consultiva, você precisa escutar primeiro. Perfeito. Então, você precisa primeiro entender o que está acontecendo... Para depois atender. Então, assim, cara, em qualquer tipo de mercado, hoje em dia, ainda mais hoje dentro da sociedade que a gente está evoluindo, acho que a gente está passando numa fase do capitalismo selvagem, um capitalismo mais consciente, né, muito mais, né, voltado... apesar que hoje estamos, né, o pessoal batendo bastante em ESG, mas é um negócio que eu acredito, porque é um negócio que é muito mais equilibrado. Antes de virar termo. Já acreditava, a gente já fazia. Já fazia, exatamente. Então, assim, nessa questão muito mais sustentável, desse capitalismo mais sustentável, você está passando numa fase, então, dessa venda mais ativa para essa venda mais consultiva. Legal. E essa venda consultiva, você precisa ter essa característica, esse entendimento de entender primeiro para depois atender. Então, um bom empreendedor, antes de se jogar em qualquer tipo de negócio, antes de colocar, ele precisa entender. Boa. Para depois ele atender. Vou te dar um exemplo que está acontecendo comigo agora. Antes do programa entrar no ar, a gente está falando da minha construção, né? Que eu estou construindo. Eu estou com orçamento limitado. Aí vamos lá, tô indo em marcenaria. Limitado né? a 50 milhões, não, né? Marcenaria e imóveis planejados. Tá construindo uma casa... Vou falar um exemplo. Gil, para de brincadeira. O condomínio tava achando que era a loja da Havan que tava construindo lá. É Gustavo Lima. E aí o que tá acontecendo? Você vai lá, vou citar o nome, tá? Eu já fechei com eles já algumas coisas em outras residências e eu sei o tipo de produto que eles têm. Vamos falar da Florência, por exemplo, né? Móveis. Móveis. Eles têm um produto, eu nem orcei com ele, tá? Tô dando só como exemplo, né? Mas eles têm os móveis de entrada e tem até o limite, o céu é o limite, né? Então ele coloca um aramado lá que custa 30 mil reais e é um lixo. Exemplo, né? Se o vendedor, ele me atende lá e ele não me conhece, ele vai pegar e falar, cara, vou fazer um orçamento bacana pro meu patrão. E o orçamento de móveis da minha casa vai dar 3 milhões de reais. Só com aramado, com móvel espelhado, porta de vidro, que corre, soft touch, LED pra tudo quanto é lado. Que não necessariamente é o que não é o que eu quero. Eu vou lá e o meu orçamento é 500, digamos. Eu vou lá, a hora que o cara me apresenta um orçamento de 3 milhões, eu vou embora da loja e nunca mais volto. Perfeito. Porque você não vai falar assim, não, peraí, deixa eu fazer esses 3 virar 500. Eu não vou fazer. Eu falei assim, cara, é impossível. Eu falei assim, eu tô mais pro marceneiro de fundo de quintal, na hora que eu olho um orçamento desse. Se o vendedor tivesse feito uma entrevista comigo, eu falei, e aí, o que você tá pensando? Qual que é o seu orçamento? Uma primeira pergunta dele, que ele tivesse feito pra mim, eu teria me enquadrado. Ele teria se enquadrado dentro da minha necessidade, né? Não, Ju. Se ele tivesse conversado com você, você teria vendido alguma coisa pra ele. Porque você é liso. Tinha saído brick aí. Tinha saído brick. Então, mas as pessoas estão com essa dificuldade. Tá certo. Né? Estão com essa dificuldade. Mas... E se elas tivessem esse soft skill aí, cara, o quanto que elas venderiam mais, né? Eu acho que tá faltando isso hoje ainda. Eu tô vendo pela construção que eu tô passando. Porque eu falei pra Júlia, se eu tenho orçamentos assim, sei lá, de escada, vou citar, né? Uma escada aqui, o cara me passou 13 mil reais e tenho de 50 mil reais
O mesmo, que é o mesmo teoricamente, material, o mesmo teoricamente projeto. o mesmo projeto. Então, eu fico olhando e falo, cara, por que isso tá acontecendo, né? Mas eu acho que é porque tá faltando essa venda ativa aí que você tá falando. E tem eu acho que tem uma explicação pra isso, sabe, Gil? O que acontece é o seguinte, cara. A gente foi doutrinado, tá? A gente foi doutrinado ao vendedor de sucesso, ao cara de sucesso, é aquele que fala, é aquele que vai lá, é aquele que tem a atividade, comunica e tal. E a gente também foi doutrinado a ter um resultado de curto prazo. É a meta do final do mês. É o resultado que eu preciso dar na próxima quinzena. É o deu a louca no gerente. É o deu a louca, é o pedido, é o pedido. Eu no gerente. Final de mês, fecha mês, vem cá. Fecha mês. Entendeu? E a gente foi... Cara, isso é, vamos dizer assim, histórico. E isso é o resultado sempre de curto prazo. E você pode ver as empresas que têm um sucesso, ou que têm, né, cara, longevidade, são empresas que ela troca o resultado de curto prazo pelo resultado de longo prazo. É o relacionamento. E aí, exatamente, porque, cara, é o tal do, não sei, hoje, né, falam até de indicadores, né, o pessoal fala muito do Long Time Value, né, o LTV. LTV. O que é o LTV? O que é o Long Time Value, cara? Quanto de tempo que essa pessoa vai ficar deixando recurso pra você, né? Perfeito. Então, eu não preciso ganhar dessa pessoa 500 mil em uma venda. Não. Cara, eu quero ter um relacionamento de 5 anos, entendeu? Que no mesmo tempo de ano eu vou ter 5, só que eu vou ter um relacionamento que essa pessoa vai ser cativada, vai ter um bom relacionamento e ela automaticamente vai trazer mais um, vai trazer mais dois, vai trazer mais três e aí eu vou ter o long time value. Isso. É o cara, né? quando pensar em alguma coisa, eu pensar em você. Pensar em você. Né? E isso se dá pelo relacionamento e não pela agressividade comercial. É isso Mas, aí. Ceneri, a gente até que deu esse pulo, assim, saltou, Claro. você falou muito do Sicredi, mas eu sei, mas não sei se ficou claro para quem tá nos assistindo, você hoje, depois de governo... No governo você foi secretário de quê? Então, eu estava em Brasília, né? Então, eu estava lá na Secretaria de Política Agrícola. Quando eu estava voltando de Brasília, eu estava voltando de novo para a iniciativa privada, voltando para cá. E aí o Pedro Tax, no primeiro mandato dele, já me conhecia também lá de Brasília, me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. De Desenvolvimento Econômico, exatamente. Foi na SEDEC, ali na Getúlio. Na Getúlio. E aí eu tinha um sonho de contribuir para a sociedade. E ficou quanto tempo no governo? Eu fiquei 1 ano, né? 1 ano e pouquinho como secretário de Desenvolvimento Econômico e depois eu assumi a Secretaria de Fazenda. Tá, fiquei quase 1 ano também em Secretaria de Fazenda. Nessas duas passagens. Bucho. Não, Falar então, Secretaria de Fazenda. mas aí eu quero uma saber, bucha, a lição disso. Positiva ou negativa? Eu tenho uma aprendizado. Teve um aprendizado que eu ligo isso com uma coisa que uma passagem minha de infância, tá? E eu acho que eu cometi vários erros quando eu estava no governo, tá? Um deles que foi esse que eu brinco assim. No fundo da casa da minha mãe tinha uma mangueira, uma árvore, uma mangueira. E aquela mangueira no fundo da casa da minha mãe, cara, era a responsabilidade minha e da minha irmã limpar a mangueira. Cara, já limpou mangueira na época de florada? Não para, né? Rapaz, cara, é uma desgraça, cara. Você limpa, tem folha de novo, cara, e aí mela, As e aí mangas. as mangas. Cara, é uma desgraça. Cara, quando a gente saiu de casa, né, e a mangueira começou a dar problema, minha mãe também não tinha mais empregada em casa para ficar limpando e tal, e deu um problema. A minha mãe teve uma ideia brilhante. Falou assim, não, agora não tem mais ninguém, eu vou cortar a mangueira. O que aconteceu? Cara, ela teve que botar ar-condicionado em casa. Porque o quarto dela parecia, em Bauru, no interior de São Paulo, parecia que pegava sol 24 horas por dia. À noite pegava sol. A vingança da mangueira. Então a mangueira, na verdade, cara, era um ecossistema que tinha ali que diminuía a temperatura, fazia sombra, era uma coisa... Então, assim, não é cortando a mangueira que você resolve o problema. Então, assim, ó, eu tive desse aprendizado, né, cara, que aí eu faço essa ligação, né, cara, com as coisas, que assim, ó, muitas vezes a gente, por ter aquela tentativa de ter uma resposta rápida, uma solução que, não, isso é óbvio, então é só cortar a mangueira que eu resolvo o problema de não ter mais sujeira dentro de casa, que você cria outro que às vezes é muito maior. Entendi. E no governo eu acho que a gente faz isso demais. Sabe, eu acho que no governo essa impulsividade de querer dar o resultado, de querer, até porque só tem 4 anos, eu tenho que estar, eu tenho que me reeleger, essa pressão, sabe, de novo do resultado do curto linda prazo. Essa leitura aí. É linda essa leitura aí. Você Anota isso aí, ó, não corte a mangueira. eu brinco, eu sempre falo não é que não corte. Não é cortando a mangueira que você resolve o problema. Você resolve o problema. Então, mas dá trabalho limpar as folhas, tá? Lógico. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Tem outra coisa também que eu lembrei agora aqui sobre conversas difíceis. Então, eu costumo dizer que assim, uma coisa que eu aprendi no governo é que a gente ali, desculpa a expressão, tudo cabaço, tudo moleque ali entrando, com aquela ideal, gurizada nova naquela época do governo, a gente tomou muitas decisões no ímpeto que a gente não viu as consequências. Então, às vezes é melhor você não tomar a decisão
esperar um pouco mais, entender um pouco mais de cenário. novo do cenário e entender para depois atender. Só que na pressão do governo, às vezes você precisa... dá, né? Não dá, eu preciso resolver. E aí eu tenho uma teoria assim, o pessoal fala assim, o governo, ele erra porque ele toma a decisão, ele demora demais para tomar a decisão. Mentira. O governo, ele erra porque ele toma a decisão rápido demais. Precipitado. Ele toma a decisão e depois ele não consegue implementar. Ele toma a decisão e não vê a consequência daquela decisão que vai acontecer. Na iniciativa privada é um pouco diferente. Na iniciativa privada, antes de você tomar qualquer decisão, cara, você vai lá, você pesquisa, você vê, você ora, você analisa, você senta, você conversa em casa, blá, 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 depois E que você toma... É fácil voltar atrás também na sua Também. empresa, né? Não, no governo. No governo, assim, a capacidade do governo de fazer caca é gigantesca, né? Ilimitada. A capacidade do governo de resolver a caca que ele criou é inversamente proporcional. Então, às vezes, é melhor... né? Melhor segurar. Até por isso... O impacto é muito grande. É muito grande. E uma das coisas, até por isso que eu acredito hoje de verdade. Eu acredito, depois de ter passado pelo governo, eu acredito que o governo não pode ser grande. O governo tem que ser pequeno. Sabe, o governo, assim, a máquina... Em termos de máquina, enxuto mesmo. tem que ser enxuto mesmo, sabe? Eu acho que tem que ter uma administração mais enxuta e não tão intervencionista. Eu fiz essa pergunta porque a gente pulou essa parte, porque você aí foi pro Sicredi. Fui pro Sicredi. Aí eu saí do governo... Que cargo que é lá no Sicredi? Eu saí do governo, fui para Porto Alegre, né? Na matriz Na deles? matriz, A gente conhece 2 caras que viajou com a gente pra uma missão na Startse. Na Startse, Que são do Sicredi de lá. Que legal. E o eles Sicredi. moram lá, os Responsáveis caras... pelas inovações. Que legal, Departamento de inovação. Então, o centro administrativo do Sicredi... O Sicredi, na verdade, são 104 cooperativas singulares no Brasil que se alinham como sistema, tá? E a gente brinca que são 3 níveis. Eu costumo comparar o Sicredi como poder público, para ficar mais fácil. Né? Eu falo assim, tem o município, tem o estado e tem o governo federal. Né? Então, o Sicredi são 3 níveis. Então, são 104 cooperativas singulares. Que seriam os municípios. Que seriam os municípios, só que não necessariamente uma cooperativa é um município, ou seja, tem mais do que um. Sim. Que simbolizaria o município. Unidades. Aí você tem o segundo nível, que é onde eu estou hoje. Então, hoje eu estou numa central, que é uma centralizadora, que presta serviço que centraliza e suporta quantas? Mato Grosso. Centraliza 10 cooperativas dessas 104 que atuam no Mato Grosso e nos estados norte do país. Então, hoje eu estou na central, que é responsável pela operação, pelo suporte de estado de Mato Grosso e também pelos outros estados do norte do país. E você tem a confederação, que fica lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Que é a junção de 5 centrais. Então, hoje eu estou como executivo dessa centralizadora, dessa regional que toma conta de Mato Grosso e todos os estados do norte. Executivo da Central... Sicredi Centro-Norte. Centro-Norte. Rapaz, tá precisando de dinheiro, Gil? Sempre, pai. né? Aqui, ó. Sempre. Ele já entendeu. Cadê esse talão Ele cheque já aí? entendeu Ou a vai sua... fazer Agora isso? só falta te atender. Não, a gente... Você dá crédito para negativado? Pra negativado, não. Ah, Gil, esquece. Vamos mudar de assunto. Não. Cara, até Vou porque ter que pegar no seu nome. Mas, ô Gil, mas é um excelente ponto, cara. Porque assim, tem um processo que a gente faz muito dentro do Sicredi, que é a educação financeira. A gente precisa entender por que o cara está negativado. Porque assim, se só dá dinheiro pro negativado, às vezes se ele tá com o processo errado e não tiver a boa educação financeira, ele só vai gerar mais prejuízo para ele mesmo. E, inconsequentemente, para a cooperativa. Para a cooperativa, para o mercado, para o sistema, para tudo, entendeu? Então, assim, cara, antes de você dar uma concessão boa de crédito, você precisa entender de fato, de novo, entender para atender, entendeu? Para ver se esse cara precisa mesmo de crédito ou às vezes está precisando de educação financeira ou ele está precisando de outros processos. Porque, assim, de novo é a história. Qual que é o óbvio? É cortar mangueira. É mais dinheiro. Cara, mas o óbvio, às vezes, não é óbvio. Então, assim, esse trabalho... E uma das coisas que mais me encanta dentro do Sicredi é que, por ser cooperativa, o Sicredi é uma cooperativa, né? É uma associação. Cara, é muito maluco, mas a formação de preço dentro do Sicredi, a gente tem discussão, por exemplo, de formação de preço. Como que é a formação de preço do mercado financeiro? É quando você pode pagar. Se você pode pagar 1%, é 1%. Vai ser 1%. Se você pode pagar 2%, é 2%. Se você pode pagar 3%, é 3%. Então, é quanto... Essa é a regra do jogo, né? Do mercado financeiro, é quanto o cliente pode pagar. É o máximo ali para você não morrer. É o máximo ali possível para me rentabilizar. É o máximo, entendeu? Dane-se você. Cara, numa cooperativa de crédito, cara, é muito legal, mas a gente tem discussão da seguinte maneira. Cara, qual que é o custo nosso? O custo nosso é meio. Tá, quanto o mercado trabalha? O mercado trabalha 1. Cara, então não preciso cobrar 1. Se o meu custo é meio... E eu, por ser cooperativa, eu posso botar um spread de 0,7, 0,8 ali no meio do caminho. Tanto que hoje as taxas do Sicredi, né, cara, são de 15% a 30% mais baixas do que a taxa média do mercado.
Só que também a outra política do Sicredi que eu acho bárbara, assim, que é filosofia, que é o seguinte, cara, é pulverizar o dinheiro. Então, o ticket médio do Sicredi é 40 mil reais, 30 mil reais, entendeu? Até Não tem uma grande concentração. não tem uma grande concentração, por quê? Isso é uma estratégia de risco, mas ao mesmo tempo é uma filosofia. Se todo mundo é dono, então todo mundo tem direito a acessar aquele dinheiro. Então é melhor eu botar 10 mil para um, 30 mil para outro, 40 mil para outro, do que eu fazer uma operação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Concentrar. Né? Além do risco, perde um pouco do propósito. Do propósito. E Legal. o propósito, no caso do Sicredi e da cooperativa, está antes até do que a questão do risco, né, cara? Então isso é uma coisa que, É legal casa vira, muito comigo. Vira um propósito da empresa junto com o seu propósito de vida. De vida. Aí né? da match. Da match, exatamente. Nossa. Então, é muito bom. legal. Cara, assim, eu tô faz... Desde que eu saí do governo, já vai fazer 7 para 8 anos que eu tô no Sicredi, cara, e tô apaixonado. Apaixonado, assim, sabe? De verdade. Uma filosofia, assim, uma coisa muito legal. E a gente tá numa fase boa. Hoje o Sicredi no estado de Mato Grosso é a maior rede de agências bancárias do estado. A gente é a terceira maior instituição financeira do estado hoje em carteira de crédito, E em captação. volume? Em volume. Então, a terceira maior. Ah, não é em número de agência, Não, em em número volume. de agência maior. Em volume a gente é a terceira. Só perde pro Banco do Brasil e pra Caixa Econômica. Ainda. Mas, mas a gente... Instituições, as instituições que tem o capital do governo. O capital né? do governo. Mas hoje no estado de Mato Grosso a gente é maior que Itaú, maior que Santander, maior que outras. Maior que Nubank. Que top. Há ainda preconceitos assim com cooperativas? Claro. Porque antigamente eu Mas tem ouvia falar... preconceito Hoje... com o banco em geral. Não. Mas é quando a pessoa ia abrir uma conta no Sicredi, antigamente, né? Eu já ouvi falar, né? Eu nunca tive isso. Mas o pessoal fala assim, pô, mas é uma cooperativa, né? Você é sócio, mas também como se der aconteceu, prejuízo, né? Se der já prejuízo, aconteceu. se der prejuízo, você também é responsável e tal. Ainda, vocês ouvem falar muito isso ainda? Bastante, super. Cara, assim, ó, em Mato Grosso menos, mas no norte do país é impressionante, cara. Chega lá e fala assim, primeiro os caras não sabem o que é Sicredi. Segundo, quando a gente fala em cooperativa, fala, isso daí é pirâmide. Isso daí é... Cara, é impressionante. Exato. Não, isso daí, cara, como funciona? Tá? Então, assim, cara, o cooperativismo, apesar de ser um negócio super moderno, se você pegar o princípio do cooperativismo e se você pegar o que a sociedade tá pedindo hoje, cara, dá um match Casa. perfeito. E tem grandes instituições mundiais que são cooperativas. Mundiais. Rabobank é uma O cooperativa. Rabobank é um baita banco holandês. Holandês que é uma cooperativa, Cooperativa. né? O Crédito Agricole, você tem, assim, mercados, assim, gigantescos, né? Cara, grandes cooperativas no Brasil, você tem cooperativas agropecuárias no Brasil que são gigantescas, né? Coamo, no Paraná, então, você tem várias Copacol, aqui. Cevale. Né? Você tem várias cooperativas. A Aurora é uma cooperativa. De vinhos. Né? Então, assim, você tem várias cooperativas, né, dentro do Brasil. E o princípio é muito legal. Mas aí o que acontece é o seguinte, cara, aí você tem a responsabilidade também da participação. Por isso que, de novo, uma boa gestão é fundamental. E aí entra uma questão de governança, de solidariedade, de esforço e tal. Então, assim, ó, cara, para quê? Para uma boa administração. Porque do mesmo jeito que uma empresa quebra, uma cooperativa pode vir a quebrar também. Aconteceu E aí recente, a Unimed passou. A Unimed... Mas Por o um que problema acontece? desse. Só que aí um monte de médico não ia na Assembleia. Não deu Então, pra o fazer. brasileiro tem preguiça, tem receio, tem Deixa pra tudo, outro. né? Não vou fazer isso, não dá trabalho. E aí o cara é cooperado, é sócio, e acha que não é, né? Ó, e aqui nós estamos falando 3 pessoas que estão no conselho do condomínio. É verdade, Ou seja, é verdade. Até ali a gente é atuante. Porque, cara, sim, se tem você que só ser. fica deixando levar, Tem que depois ser. você não reclama do que depois foi. não reclama. Mas ele quer reclamar. Não, mas reclamar é bom, é tão gostoso, tão né? gostoso tacar pedra nos outros. Os médicos, né? Agora, nessa recente da Unimed, não reclamaram muito. Pô, tem médico que tem que pagar 1,5 milhão, 2 milhões aí, de prejuízo. Aí o cara falou, pô, e tal, mas vocês elegeram quem? Né? E você fez o quê? Você foi lá, algum dia você foi lá e votou no cara, viu, né? Pegou alguma coisa, fez uma análise. Nada. No caso do cooperativismo de crédito, eu falo que a gente tem uma vantagem sobre os outros modelos, que é o Banco Central. Então, assim, o Banco Central, ele estipulou uma legislação que é a segregação de função. Então, assim, ó, por exemplo, eu tenho um conselho, né? E tem o presidente do conselho, que aqui no nosso presidente do conselho aqui é o João Spentoff, da nossa central aqui. Ele é presidente do conselho, ele não é executivo. Então ele não se mete na operação. Eu sou o executivo. Então a operação... E é o meu nome que está no Banco Central.
Entendi. Então, assim, tem um negócio chamado que a gente chama de segregação de função. Cara, e eu tenho que estar todo mês prestando conta pro Banco Central. Dizem que uma das únicas entidades públicas que funcionam no Brasil o Banco sistema Central, bancário. cara, o sistema bancário. O sistema sistema show. muito, Não, o que sistema dá show financeiro nos outros, brasileiro, cara, ele é referência no mundo afora, cara. Do ponto de vista de governança, do ponto de vista de compliance. Por exemplo, Do ponto de vista de tecnologia. de tecnologia. Por exemplo, o Brasil tem um fundo garantidor, né? Então, FGC. o FGC e o FGCOP. Então, também tem. A mesma coisa que tem no... Só que o FGC é 250 mil. No FGCOP também. CPF, 250 mil. Ah. No Sicredi, por exemplo, além da garantia do FGCOP, que assim, qualquer operação até 250 mil, né, você está garantido, a gente tem um fundo interno. Então, a gente tem um fundo hoje nosso interno que, cara, no estado de Mato Grosso aqui já está passando dos seus 5 bi de reservas, assim, sabe? Então, assim, para dar uma quebra de 5 bi, eu acho que teve muita coisa que quebrou antes. Então, assim, a reserva, assim, sabe, significativas internas nossas, que é acumulada durante todo o ano. Então, assim, todo ano dá um pouquinho de resultado, guarda no caixa da cooperativa para caso um dia precisar, você ir lá e não precisar cobrar do associado. Legal. Né? E a outra coisa é a seguinte, mas quando dá resultado também, né? Dá resultado, depois distribui. Né? Então é isso. Mas uma parte, sempre uma parte fica na reserva, fica no PL da cooperativa para garantia dali. Legal. Bom Esse saber, ano, né? esse ano, por exemplo, cara, o agro não está indo bem, o resultado do agronegócio está péssimo. Nosso resultado na nossa central também não está contento que nem a todo ano, mas a gente tem uma reserva de caixa, se caso precisar, para cobrir, né? Ressarcir e não precisar cobrar do cooperado. Que é o princípio básico de educação financeira, cara. Guarda um colchãozinho, porque um dia, se der as vacas magras, 7 anos lá, um dia se der problema, cara, você tem aquele colchão ali para resolver. Então, princípios básicos assim de administração. Legal, que bom saber. Hoje demorou para ele vir aqui. Mas quando veio, deu um show, né? Deu um show. Tem que fazer um segundo episódio, né? Não é bom? É uma pena. Foi um papo legal, né? Eu acho que todo mundo tem que assistir primeiro, né? Pra conhecer essa figura aí, que é um cara excepcional. E segundo, né? Deu aula. Deu aula. Deu muitos insights aí sobre como a gente aplicar na nossa vida. E, bom, quem quiser... É só assistir com calma e dando pause. Fala, tá aqui, ó. Se reinventar, intraempreendedorismo, o princípio da família, as chaves que você aprendeu nas experiências mal-sucedidas, porque elas ensinam também. Bastante. Então, eu acho assim, é um MBA em 45 minutos. Prazer, meu. E não podia deixar de perguntar para você o que é sucesso, né, para você aí nessa sua jornada aí, com vários empreendedorismos aí na sua vida, várias mudanças de função. Você sabe que você perguntou o que é sucesso, eu me arrepiei aqui, cara, de verdade, assim, sabe? E eu acho que sucesso para mim é equilíbrio, cara. Sucesso para mim é equilíbrio. Sucesso para mim é você equilibrar, assim, os vários pilares que a gente tem na vida. É o profissional, é o pessoal, é o espiritual, que é super importante. Isso. É o familiar, né? É a saúde. Eu acho que esses 5 pilares, assim, ó, é você conseguir estar em equilíbrio com esses 5 pilares. Você ter sucesso do ponto de vista profissional, mas ele não pode passar por cima da sua família, ele não pode passar por cima da sua pessoa, não, da sua saúde, né, e do seu espiritual. E o inverso é verdadeiro. Né, cara, eu não posso, para ter, né, só o sucesso familiar ali, cara, eu passar por cima das outras coisas. Então, para mim, o sucesso é você poder ter esse equilíbrio, né, e essa paz de espírito de conseguir equilibrar esses 5 pilares, assim, essas 5 pontas aí da estrela. Para mim, eu acho que é isso que é sucesso. Que legal. Perfeito. Sucesso, Perfeito. hein? Concordo. Olha, queria te dar uma caneca de sucesso. Já veio com a Honey aí, ó, minha cachorrinha aí, ó. Sua cachorrinha chama Honey? Honey. E a cor dela. É mesmo. Não é? É mesmo. Essa caneca é uma caneca pintada à mão pelo Rafael Jonier. É uma obra de arte, na verdade. Eu recomendo nem usar ela como caneca, porque para não detonar, deixar assim na estante, lembrando da sua passagem por aqui, porque ela não está à venda, só quem passa por aqui que recebe. Ia falar um produto exclusivo, mas não é porque já são 220 episódios, mas cada uma é exclusivo do Papo à Vista. E elas são únicas, não tem nenhuma igual a outra. Então é exclusivo do Papo à Vista para você. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Gil. Minhas filhas vão gostar também, bastante. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar aí junto com vocês aí. Não só aqui, mas estar convivendo nessa vida aí junto com vocês aí no dia a dia. Isso é um prazer imenso. Benção demais. Você aí, ó, que assistiu esse episódio, tenho certeza que gostou. Encaminha para aquele amigo que precisa ter uma história inspiradora, uma história digna de ser contada, assim como a do Ceneri. E curte, compartilha.
Comenta. Até nem que for pra falar mal, né, Gil? Não, Nem mas que for pra não falar tem mal. o que falar mal. Hater, põe hater lá. Só do Júlio. Não tem o que falar mal. Só o do Júlio. Aliás, né, o Johan, hoje não fez uma piadinha. Com o Johan? Não, com todo mundo. Hoje eu tô Olha, comedido. Hoje eu tô com um cara que Foi sucesso. me inspira demais. E é verdade, hein, cara? Você é um cara que me inspira demais. Pronto. A primeira vez que eu fui lá no IMEA, eu olhei e falei, rapaz, eu queria trabalhar aqui, queria trabalhar com esse cara, mas Deus tinha outros planos, né? Fez com que a gente tivesse o nosso destino aí andando junto. Na época do Empório eu participei, fui lá algumas vezes. Então, e hoje o cara é nosso vizinho. Eu tô feliz demais. Aí, bom demais. É bom, mais do que entrevistar a pessoa, é poder chamar de amigo. É isso aí. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais um Papo à Vista. Podcast da Rentalize. É...